A gente continua em Brasília com as universidades federais em greve. O presidente Lula se reúne com reitores das instituições de ensino. A gente chama o repórter André Anelli. André, qual o tamanho do investimento anunciado pelo governo para a melhoria da educação em meio a essa greve? Boa noite, bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O governo federal anunciou mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais para a infraestrutura na educação pública federal. Desse total, 3 bilhões e 750 milhões de reais vão ser voltados a obras nas instalações físicas das universidades, como, por exemplo, com salas de aula e laboratórios. Também 1,5 bilhão de reais para reformas em hospitais universitários e outros 600 milhões de reais vão ter como destino a expansão universitária, com previsão de abertura de 10 novos campi nas 5 regiões do país. De acordo com o Ministério da Educação, vão ser 223 obras nas unidades de ensino superior, sendo 20 já em andamento e outras 95 que vão ser retomadas. Já o número de hospitais universitários contemplados vai ser de 31, com 37 obras. O anúncio da liberação de toda essa verba acontece justamente como você disse agora há pouco, né, Tiago? Nesse momento em que os professores do ensino público superior chegam a quase 60 dias de greve, enquanto os técnicos das universidades e dos institutos federais se aproximam dos 90 dias de paralisação. O presidente Lula criticou o prolongamento da greve e cobrou coragem dos sindicatos para acabar com as paralisações. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Além da recomposição dos salários, os professores e técnicos têm pleiteado melhoria nas instalações físicas das próprias universidades e institutos federais. Nesse sentido, o governo também anunciou hoje a recomposição de 400 milhões de reais no orçamento de custeio das universidades e dos institutos federais. Mesmo assim, os grevistas têm sinalizado que devem continuar de braços cruzados. E antes de devolver para você aí no estúdio, Tiago, um outro destaque aqui do Palácio do Planalto é que Lula e o ditador da Rússia, Vladimir Putin, conversaram por telefone hoje sobre a guerra na Ucrânia. Lula reiterou a defesa de negociações de paz que envolvam os dois lados do conflito, em linha com o que assinaram os assessores presidenciais do Brasil e da China no mês passado. Também durante esse telefonema, Lula e Putin conversaram ainda sobre cooperação econômica bilateral e governança global. Lula voltou a defender uma reforma do sistema de governança global que reflita o que ele chama de novos arranjos geopolíticos mundiais. E, por fim, ainda nessa ligação, Putin também manifestou solidariedade com o Rio Grande do Sul por conta das chuvas e enchentes que arrasaram o estado. Tiago. É isso, conversa entre os dois presidentes, a informação do André Anelli de Brasília. Bom trabalho, André, até mais tarde. Bom, Dora Kramer falando sobre as universidades federais. De qualquer forma, o governo sinaliza e há uma tentativa de fazer com que essa greve termine, claro, com medidas de médio e longo prazo. E se quiser dar um pitaco nessa conversa entre Lula e Vladimir Putin, fique à vontade, Dora Kramer. Começo por aí, só dizendo que sinto falta do presidente também conversar com Zelensky, presidente da Ucrânia, que, aliás, outro dia mesmo até reclamou e disse: eu não sei por que o Lula é tão contra a gente. Bom, ponto, parágrafo,
vamos para o outro assunto. O presidente Lula tem razão em duas coisas. Primeiro, quando ele diz que quem perde são os estudantes, porque os estudantes, quer dizer, essa questão da perda não está entrando nesse cenário. Tem razão também quando diz que é preciso saber sair de uma greve. É uma greve que dura quase 2 meses e o presidente também só entrou agora nesse assunto. E não me parece que possa ter entrado do jeito totalmente certo quando ele anuncia esses investimentos para os reitores, porque não é disso que os grevistas estão falando. Os grevistas estão falando de reajuste salarial, reajustes esses que o governo já disse que não é possível dar. Então, a gente vai ver agora se os reitores terão força de convencimento para fazer com que os professores e técnicos recuem, acabem com a greve, ou se simplesmente não vão dar ouvidos aos apelos do presidente Lula. Kobayashi, sem falar dos prejuízos para a educação, é um desgaste sempre para o governo você ter greve em algum setor público, isso é óbvio, né? Sim, e prejuízo irreversível, né? Para estudantes de institutos federais, por exemplo, que estão no ensino médio, daqui a pouco já tem vestibular, enfim. E, aparentemente, esse tempo não será reposto. E nem teria como, porque o vestibular não vai esperar quem estava de greve repor o seu conteúdo. Enfim, a gente tem aí investimentos na faixa dos bilhões, mais de 5 bilhões para universidades no Brasil. Eu acho que é muito importante investir sim em educação, em especial nas universidades, de onde a gente tira a nossa pesquisa e, de alguma maneira, ajuda a melhorar tantas áreas da nossa cidadania, da nossa ciência, da medicina, das relações humanas, enfim. Eu só acho que há uma necessidade de equalizar melhor o investimento em ensino, porque aqui no Brasil as universidades públicas ganham tanto em comparação com o ensino básico, que eu acho que há uma descompensação. E aí essas universidades que ganham tanto apoio do governo, na verdade vão servir depois para aqueles que têm condições de fazer um colégio particular, uma escola particular, um cursinho, e depois vão acessar as universidades públicas. Nos países da OCDE, países mais desenvolvidos, há uma equalização. Aquilo que se investe em ensino básico é exatamente aquilo que se investe em ensino superior público. Aqui no Brasil, o investimento em universidades e ensino superior público é o dobro do que se investe em ensino básico. É por isso que a gente tem tantos analfabetos e aqueles que são alfabetizados são analfabetos funcionais. Enfim, a gente precisaria começar a equalizar melhorar essa balança, porque tem muito em uma ponta e muito pouco na outra.